Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Hoje iremos abordar as consequências jurídicas do aumento da alíquota do IOF e o seu impacto nas classes sociais mais baixas. E também analisaremos a decisão monocrática do ministro Moraes que restabeleceu o aumento. Bem, iniciando, o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, determinado pelo governo federal por meio do decreto 12499 de 2025 e validado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF na data de ontem, o dia 16 de julho de 2025, tem implicações jurídicas e socioeconômicas significativas, especialmente para as classes sociais mais baixas. A decisão restabeleceu a majoração das alíquotas do IOF para operações de crédito, câmbio e seguros, mas suspendeu a tributação sobre operações de risco sacado por violar a legalidade tributária. O IOF, como imposto de competência da União, conforme artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal, pode ter suas alíquotas alteradas por decreto presidencial, conforme artigo 153, parágrafo 1º, dispensando a anterioridade, prevista no artigo 150, inciso 3, a linha B. A decisão de Moraes confirmou a constitucionalidade do decreto presidencial, exceto na parte que criava uma nova hipótese de incidência, o risco sacado, por violar a tipicidade estrita que exige lei para instituir tributos, conforme artigo 150, inciso 1 da Constituição. O princípio da capacidade contributiva exige que a tributação seja proporcional à renda. O aumento do IOF, embora extrafiscal, pode ser questionado por onerar desproporcionalmente as classes mais baixas, que dependem de crédito e operações de câmbio em menor escala, mas com impacto relativo maior em seu orçamento. A Constituição Federal prioriza a redução das desigualdades sociais através do princípio da dignidade da pessoa humana, e direitos sociais, conforme artigo 1º, inciso 3 e artigo 6º da Constituição, respectivamente. O impacto regressivo do IOF nas classes mais baixas pode conflitar com esse objetivo, especialmente se encarecer o acesso a bens essenciais financiados. O IOF tem função regulatória, conforme artigo 153, parágrafo 1º, visando controlar o mercado financeiro e a política monetária, mas também pode ser usado para arrecadação. O ministro Moraes validou a majoração como medida extrafiscal, mas críticos apontam que a estimativa de 20,5 bilhões de reais em 2025 e 41 bilhões em 2026 sugere a finalidade arrecadatória, o que pode ser questionado por desvio de finalidade. Para empresas do Simples Nacional, a alíquota subiu de 0,88% para 1,95% ao ano, o que pode ser contestado como violação da isonomia tributária, conforme artigo 150, inciso 2 da Constituição, e do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, conforme artigo 179 da Constituição Federal. O encarecimento do crédito pode levar a inadimplemento de contratos de financiamento por parte das classes mais baixas, gerando ações judiciais por dívidas e danos morais. As plataformas financeiras, ao repassarem o aumento do IOF, não incorrerão em responsabilidade civil, pois a majoração é legal, mas o impacto social pode ser significativo. O Código de Defesa do Consumidor protege contra cláusulas abusivas em contratos de crédito, conforme artigos 6º e 51 do CDC. O aumento do IOF, ao elevar custos de financiamentos, pode ser questionado em contratos com consumidores de baixa renda, especialmente se não houver transparência sobre o impacto do tributo. Quanto aos impactos econômicos nas classes sociais mais baixas, podemos citar que o IOF para as pessoas jurídicas
subiu como já falamos, de 1,88 para até 3,95 ao ano. E para empresas de Simples Nacional, né, de 0,88 para 1,95. Embora o IOF para pessoas físicas não tenha sido alterado diretamente, o aumento nas operações de crédito para empresas pode ser repassado aos consumidores, encarecendo produtos e serviços. Para as classes mais baixas, que dependem de financiamentos para bens essenciais, por exemplo, compras de eletrodomésticos, veículos, enfim, o custo adicional reduz o poder de compra. Uma simulação feita pela Multiplic mostrou que em empréstimos de 15 dias a alíquota total pode aumentar 2,4 vezes, impactando diretamente pequenos negócios e consumidores finais. A unificação da alíquota do IOF em 3,5% para remessas e pagamentos no exterior, por exemplo, compras em sites internacionais, serviços de nuvem, essas coisas, eleva os custos para consumidores de baixa renda que acessam esses serviços, como profissionais autônomos ou estudantes. As classes mais baixas, com renda até 2 salários mínimos, cerca de 3.000 em 2025, destinam grande parte de sua renda a bens essenciais. O aumento da alíquota do IOF, ao encarecer financiamentos e produtos, reduz a capacidade de consumo e aumenta o risco de endividamento, especialmente em um cenário de taxa Selic elevada, cerca de 14,75% em maio de 2025. O aumento da alíquota do IOF eleva o custo do crédito para empresas, que tendem a repassar esses custos aos preços de produtos e serviços. Isso pode alimentar a inflação, impactando desproporcionalmente as classes mais baixas, que têm menor capacidade de absorver aumentos de preços. Especialistas alertam para um ciclo vicioso que prejudica toda a sociedade. O encarecimento do crédito desestimula investimentos e expansão de pequenas empresas, que empregam grande parte da população de baixa renda. Isso pode levar à estagnação econômica, à redução de empregos, afetando diretamente trabalhadores informais e de baixa qualificação. O IOF é um imposto regressivo, pois incide igualmente sobre todos, independentemente da renda. Embora o governo defenda que a majoração visa os mais ricos, por exemplo, nas operações de câmbio e investimentos, as classes mais baixas são indiretamente afetadas pelo repasse de custos, agravando a desigualdade. A FENAFISCO critica o sistema tributário por onerar os mais pobres, enquanto rendas altas escapam da tributação progressiva. Agora, é importante mencionar os impactos jurídicos nas classes sociais mais baixas. Bem, a judicialização pelo aumento do IOF, como sugerido por especialistas, pode ser uma via para questionar a constitucionalidade da majoração, especialmente para empresas, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, como já foi mencionado, e os consumidores afetados. No entanto, as classes mais baixas têm acesso limitado a advogados e ao judiciário, o que restringe a sua capacidade de contestar o tributo. A decisão do ministro Moraes, ao suspender o decreto legislativo 176 de 2025 do Congresso, foi criticada por parlamentares como ativismo judicial. Essa instabilidade normativa pode gerar desconfiança nas instituições, afetando a percepção das classes mais baixas sobre a eficácia do Estado em protegê-las. A majoração da alíquota do IOF, embora legal, pode ser questionada por violar a capacidade contributiva e a isonomia, especialmente para microempresas do Simples Nacional. Ações no STF, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 7839 do PSOL, ou em instâncias inferiores,
podem buscar suspender os aumentos caso a caso, mas o impacto imediato nas classes mais baixas persiste até o proferimento de decisões definitivas. A propósito da decisão do ministro Moraes, que restaurou o aumento do IOF, é necessário que seja feita uma análise específica a respeito. Em maio de 2025, o presidente Lula editou os decretos 12.466, 12.467 e 12.499, que majoraram as alíquotas do IOF para operações de crédito, câmbio e seguros, visando arrecadar até 20 bilhões e meio em 2025 e 41 bilhões em 2026, como já mencionado. Segundo o Ministério da Fazenda, para cumprir metas fiscais. O Congresso Nacional, em 26 de junho de 2025, aprovou o Decreto Legislativo 176 de 2025, sustentando os decretos presidenciais com o argumento de que o aumento do IOF tinha finalidade arrecadatória, violando a natureza extrafiscal do imposto e extrapolando os limites da Lei 8894 de 1994. O governo, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o STF através da Ação Declaratória de Constitucionalidade 96, alegando que o Congresso violou a separação dos poderes ao sustar um ato legítimo do Executivo. O PL e o PSOL também ajuizaram ADIs, 7827 e 7839, respectivamente, questionando a constitucionalidade dos decretos presidenciais e do decreto legislativo. Em 4 de julho, o ministro Moraes suspendeu tanto os decretos do Executivo quanto do Legislativo e convocou uma audiência de conciliação para 15 de julho, que terminou sem acordo. Na data de ontem, o ministro Moraes decidiu validar a maior parte do decreto 12.499 de 2025, considerando que a majoração do IOF estava dentro das prerrogativas do Executivo, conforme artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, e não configurava desvio de finalidade. Também decidiu suspender a tributação sobre o risco sacado por violar a legalidade tributária nos termos do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, já que equiparou indevidamente essas operações a operações de crédito, criando nova hipótese de incidência sem lei. Também decidiu suspender o Decreto Legislativo 176 de 2025, argumentando que o Congresso extrapolou a sua competência, prevista no artigo 49, inciso 5 da Constituição, ao sustar decretos autônomos que derivam diretamente da Constituição e não regulamentam lei específica. O princípio da harmonia entre os poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, estabelece que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são independentes, mas devem atuar de forma coordenada para o bem comum, conforme o sistema de freios e contrapesos de Montesquieu. Este sistema prevê que cada poder fiscalize os outros para evitar abusos, garantindo a democracia. O artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, confere ao Congresso a competência exclusiva para sustar atos normativos do Executivo que excedam o poder regulamentar ou a delegação legislativa, funcionando como um contrapeso à discricionariedade presidencial. O ministro Moraes, em sua decisão, argumentou que o embate entre Executivo e Legislativo, com, aspas, declarações antagônicas, contrariava a harmonia entre os poderes. Ele sustentou que o Decreto Legislativo 176 de 2025 era inconstitucional, pois os decretos presidenciais eram autônomos, derivados diretamente do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. E, portanto, só podem ser contestados judicialmente, não pelo Congresso. Essa interpretação, no entanto, é questionada por violar a competência legislativa e o equilíbrio entre os poderes. O artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional, entre aspas, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, fecha aspas. O Congresso justificou o Decreto Legislativo 176 com base em 2 argumentos. Primeiro, que houve desvio de finalidade,
pois o IOF, como imposto extrafiscal, tem função regulatória, com o fim de controlar o mercado financeiro e a política monetária. A majoração, com estimativas de 41 bilhões em 2026, foi interpretada como arrecadatória, configurando o desvio de finalidade. O segundo argumento utilizado foi o excesso regulamentar, já que a inclusão de risco sacado como operação de crédito criou nova hipótese de incidência tributária, violando a legalidade tributária, conforme o artigo 150, inciso 1 da Constituição, pois tal inovação exige lei formal. O ministro Moraes reconheceu a inconstitucionalidade da tributação do risco sacado, confirmando que o Executivo extrapolou sua competência ao criar novo fato gerador sem lei. Paradoxalmente, suspendeu o decreto legislativo que sustou essa mesma norma, negando ao Congresso o exercício de sua prerrogativa constitucional. Juristas e parlamentares criticaram a decisão como invasão de competência, entre aspas, do Legislativo, argumentando que o Congresso agiu dentro do artigo 49, inciso 5, da Constituição, ao identificar o excesso regulamentar. A suspensão do decreto legislativo pelo ministro sugere que o STF assumiu o papel de único árbitro da fiscalização dos atos do Executivo, esvaziando a competência exclusiva do Congresso. Isso viola o sistema de freios e contrapesos, pois o artigo 49, inciso 5, é um mecanismo direto de controle político do Legislativo sobre o Executivo, não subordinado ao Judiciário. A decisão do ministro Moraes, ao invalidar o ato do Congresso, desrespeita a independência do Legislativo e centraliza no STF o controle de constitucionalidade, contrariando a lógica de Montesquieu, que prevê a divisão de funções entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes justificou a sua decisão como uma busca pela harmonia entre os poderes, citando o artigo 2º da Constituição e a necessidade de resolver o indesejável embate entre executivo e legislativo, mas, pelo jeito, o efeito foi contrário. Contudo, ao suspender o decreto legislativo 176, o ministro interferiu diretamente na competência exclusiva do Congresso, criando um desequilíbrio institucional. A harmonia entre os poderes não implica a subordinação de um ao outro, mas sim a coexistência das suas prerrogativas. O Congresso, ao sustar os decretos presidenciais, exerceu a sua função de fiscalização, conforme previsto na Constituição. A decisão do ministro foi, obviamente, criticada por parlamentares que a classificaram como ataque institucional, entre aspas, e, entre aspas também, desrespeito à vontade soberana do Congresso, que aprovou o decreto legislativo com 383 votos na Câmara. O STF já reconheceu a constitucionalidade do artigo 49, inciso 5, em casos como a ADI 5744, quando declarou inconstitucional um decreto legislativo por falta de demonstração de exorbitância do Executivo. No caso do IOF, o Congresso apresentou argumentos robustos, como desvio de finalidade e a criação de novo fato gerador, como mencionado. E o ministro confirmou parcialmente a inconstitucionalidade. Isso sugere que o decreto legislativo tinha fundamento, mas foi invalidado por uma interpretação restritiva de que decretos autônomos não podem ser sustados pelo Congresso. Essa interpretação contraria a jurisprudência do próprio STF, que reconhece a competência do Legislativo para fiscalizar atos do Executivo, mesmo os baseados diretamente na Constituição, quando há excesso regulamentar, por exemplo, no âmbito da ADI 466 do Distrito Federal.
O sistema de freios e contrapesos de Montesquieu visa evitar a concentração de poder, garantindo que cada um desses poderes limite os excessos dos outros. O artigo 49, inciso 5 da Constituição é um exemplo claro desse mecanismo, permitindo ao Congresso corrigir abusos do Executivo sem depender do Judiciário. Ao suspender o decreto legislativo, o ministro colocou o STF como árbitro exclusivo, enfraquecendo o papel do Legislativo como contrapeso político. Isso cria, obviamente, um precedente perigoso, pois sugere que o Judiciário pode invalidar atos de fiscalização do Congresso. A decisão também ignora o caráter político do artigo 49, inciso 5, que permite ao Congresso avaliar a conveniência e a legalidade dos atos do Executivo, especialmente em contexto de forte rejeição popular ao aumento do IOF. A intervenção do STF, ao anular essa prerrogativa, desequilibra o sistema de freios e contrapesos, favorecendo o Executivo e subordinando o Legislativo ao Judiciário. Podem ser citados como impactos dessa decisão a deslegitimação do Congresso, porque a decisão reforça a percepção de que o STF atua como, entre aspas, poder moderador. Isso pode intensificar a crise institucional, com parlamentares questionando a relevância do Congresso diante de sucessivas interferências judiciais. A suspensão do decreto legislativo, apesar do reconhecimento parcial da inconstitucionalidade do decreto presidencial, gera incerteza sobre os limites da competência do Congresso, afetando a previsibilidade normativa. A oposição prometeu respostas institucionais, como a aprovação de PECs contra decisões monocráticas, como defendido por parte considerável dos parlamentares. Isso pode escalar o conflito entre os poderes, comprometendo a harmonia institucional. Terminamos por aqui, pessoal. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse conteúdo tem informações relevantes para todos os brasileiros, não somente para os operadores do direito. Muito obrigado por assistir e fiquem com Deus.